Sejam muito bem-vindos a mais uma versão do nosso novo Criptopiratas, agora em novo formato. E a gente tem um convidado muito especial hoje, conhecido já de muitos de vocês. Ele esteve com a gente em outros programas do Criptopiratas, em programas junto da rádio, do TC Rádio. Enfim, é um cara que tem muita bagagem, tem muito assunto para a gente conversar aqui hoje. Então a ideia é a gente fazer um bate-papo livre, a gente vai abordar vários temas, dentre eles o real digital, a gente vai falar sobre infraestrutura para o mercado cripto e a gente vai falar principalmente sobre essa intersecção das finanças tradicionais com o mercado de criptoativos. Tem muita coisa a ser explorada, muita tecnologia a ser adotada. E esse cara é um expert. E claro, a gente não vai deixar de falar sobre mercado também, porque ele tem uma visão muito interessante aí do mercado cripto. Então seja muito bem-vindo, Humberto Andrade. Obrigado, Bogo. Valeu pelo convite, pessoal. Para mim sempre fantástico estar aqui pelo TC, vendo esse cenário novo aí, novo modelo, coisas novas. Muito obrigado pelo convite. Boa. O Humberto, ele durante muito tempo foi analista e trader do mercado Bitcoin, do MB. Ele dá cursos, tem cursos excelentes sobre cripto de forma geral, sobre o Bitcoin, sobre finanças descentralizadas e por aí vai. E ele está hoje mesmo defendendo o mestrado dele, que é sobre o real digital, que vai ser um tema bem interessante para a gente falar. E agora o Humberto está na empresa chamada ChainUp, que é uma empresa de infraestrutura chinesa, que faz infraestrutura principalmente para corretoras centralizadas, para NFTs e diversas outras aplicações. A gente vai saber mais aqui no bate-papo. Então eu queria começar falando sobre você aí. Conta um pouquinho da jornada sua em cripto, como você entrou e o que você está enxergando hoje, como que isso é diferente de quando você começou a trabalhar no mercado cripto. Bem, eu comecei a entender um pouco de cripto, né, lá no primeiro boom em 2018. Enfim, um amigo meu trabalhava com tecnologia na época e o pessoal que desenvolvia, que ele era desenvolvedor, falou sobre Bitcoin. E ele conseguiu pegar o Bitcoin bem antes da subida, conseguiu fazer uma grana assim e começou a compartilhar com os amigos o que estava acontecendo, né? E eu já estava meio cansado, trabalhava como controller numa empresa, e eu já estava meio cansado de fazer aquilo e tal, e eu queria estudar uma coisa nova. Comecei a ler sobre a tecnologia, comecei a entender o que era Bitcoin, comecei a ver o que era o mercado, como é que estava funcionando, onde é que eu comprava. Comecei ali a tradear e achei um grupo na internet que era uma DAO daqui de São Paulo, que era o Blockchain Research Institute, que é do Don Tapscott, lá no Canadá. Mas aí o Cal Amorim, aqui de São Paulo, fez o BRI Brasil. E eu comecei a pesquisar e foi interessante para mim porque tinha muita gente de diversas áreas falando principalmente sobre tokenização, numa época muito focada no Bitcoin. Então, para mim foi importante entender o que era naquele primeiro momento ali, infraestrutura, o que era, quais eram as redes que estavam sendo usadas, uma blockchain privada, uma blockchain pública. E a partir disso eu comecei a perceber que não tinha tanto assunto aqui no Brasil nisso e resolvi iniciar o mestrado, sem saber exatamente o que é que eu ia escrever. Comecei lá na UFPE. E depois de um tempo eu comecei a perceber com o desenvolvimento do Pix e essa conversa toda sobre real digital, eu comecei com a minha análise do mercado, ela nunca conseguiu se distanciar tanto nesse primeiro momento, lógico, né, do desenvolvimento do mercado de uma maneira mais centralizada como, digamos assim, mainstream de uma maneira geral, né? Por mais que o Bitcoin e o Ethereum tivessem sua proporção mundial, eu diria que o mercado, de maneira geral, se desenvolve conforme a gente vai avançando na legislação e as empresas e o público em geral começa a ter mais conhecimento sobre isso. Então, eu comecei a entender como é que os bancos centrais estavam se envolvendo nesse assunto, né? Quem é que estava legislando, como é que estava essa discussão. E aí foi muito importante perceber que eu comecei a analisar essa coisa do real digital no começo, desde o embrião do projeto. E aí me bateu a curiosidade de entender justamente como é que seria essa adoção do consumo
do consumidor final do real digital, né? E como é que isso iria acontecer, se ia ser diferente do Pix, se não ia, e aí acabou que minha dissertação foi muito nisso, que é que gatilha necessariamente essa adoção nos produtos, por ser do mestrado eu dei uma reduzida, né, para tentar focar mais nos produtos financeiros, que a gente sabe que o mercado cripto ele é muito focado hoje, principalmente em produtos do mercado financeiro, para que a gente comece a conhecer, né, digamos assim, e depois ele acaba migrando de uma maneira mais orgânica. Então, para mim foi muito importante ter tido essa visão, digamos assim, de uma maneira mais genérica da coisa como um todo e conseguir me aprofundar dos papéis do Banco Central adentrando dentro do mercado cripto e como isso está se desenvolvendo a partir dessa discussão mais alto nível, eu digo assim, né? Tipo, não que a discussão sem os bancos centrais seja de baixo nível, mas eu chamo de alto nível porque a gente começa a envolver pessoas que avançam em legislação e isso acaba, de certa maneira, atingindo, impactando empresas e a gente começa a ver um movimento muito mais rápido de uma maneira mais institucionalizada, né? Então, isso, para chegar no consumidor final, é muito mais rápido, é uma maneira muito mais segura, inclusive, para que as pessoas consigam ter acesso a esses produtos. Então, eu diria que o mercado, quando eu estava como trader no mercado Bitcoin, para mim também foi uma coisa de um aprendizado muito grande, porque eu comecei a entender a parte de liquidez, que o cripto, quando a gente está lá no ambiente de negociação e a gente começa a entender aquele mundo ali, e que não tem fronteiras, e a gente consegue negociar com pessoas peer-to-peer, a gente tem que ter esse envolvimento, de certa maneira, de uma entidade para liquidez, né? Então, como é que essa coisa ainda funciona? Então, eu diria que para mim foi um conhecimento muito importante e, de certa maneira, enriquecedor, tanto para o mestrado quanto para a minha formação profissional mesmo. Consegui perceber que, embora eu seja um cripto maximalista, eu sou, tipo, hoje em dia eu tô completamente focado em Bitcoin, mas entender como essa adoção ela tem acontecido e como ela tem sido muito mais ágil e muito mais ampla, por mais que a legislação tenha cercado o mercado e por mais que ela tenha feito com que as empresas se adaptassem ao que os bancos centrais, de maneira geral, gostariam que acontecessem. E isso, para mim, foi muito satisfatório perceber que o mercado, em vez de atrasar, ele conseguiu, como assim, tipo, os principais analistas previam que com o aumento da legislação, que ele aumentasse uma abrangência muito maior de uma maneira muito mais rápida. Então, a gente começar o ano com o mercado subindo, depois de uma crise de compliance gigantesca numa das principais empresas do mercado, para mim foi muito importante. A gente já começa com vários bancos centrais avançando no seu projeto de CBDC. A gente hoje tem a China com um projeto muito avançado, a gente tem os Estados Unidos e a Europa também discutindo isso para tentar correr atrás do tempo, já que a China começou, e isso é muito bom, não do ponto de vista de... a gente tem muito, quando fala de Banco Central, de centralização, de como é que a gente vai ficar isso de liberdade financeira, ou como é que vai ser, mas a gente começa a perceber justamente que a discussão desses players é importante para que o usuário que não conhece de cripto, que ele não tem essa argumentação muito robusta sobre o que é dinheiro ou sobre as modalidades financeiras, isso passa a fazer parte do dia a dia dele de uma maneira muito mais corriqueira, e para ele migrar de uma moeda digital de um banco central, onde ele já tem um conceito de wallet aplicado, onde ele já tem um conceito de tokenização aplicada no dia a dia, para migrar para um Bitcoin e a partir disso o mercado conseguir absorver essa pessoa e desenvolver produtos mais focados e especializados é muito mais rápido, eu diria, e muito mais consistente. Então, a minha trajetória profissional ela vem disso. Comecei a trabalhar no DAO, passei por uma entidade privada, uma exchange centralizada dentro do mercado, pesquisando numa universidade federal como um dos primeiros pesquisadores de cripto no Brasil. E foi muito bom perceber como o Brasil evoluiu, né, tanto na geração de conteúdo interno e com o Real Digital, como a gente conseguiu crescer enquanto país do ponto de vista de geração de conteúdo com o Pix, né, e o sucesso que o Pix foi para esse tipo de projeto. E aí, hoje em dia, eu me vejo muito uma pessoa que consegue nutrir as boas partes dos dois mundos, eu diria assim, eu sou muito adepto de conversar com os dois lados, os descentralizadores e os centralizadores, e tentar nutrir a melhor resposta dos dois lados para que a gente consiga seguir na carreira. Muito bom. Então eu vou começar com esse gancho do Real Digital, né? A gente vê bastante o Roberto Campos Neto falando sobre DeFi, falando sobre cripto, falando sobre até NFTs e metaverso nas palestras que ele dá. É um cara que acompanha muito e entende bastante do mercado cripto.
a gente pode falar que o Pix é um enorme sucesso, né? É uma belíssima realização aí do Banco Central, e muita coisa do Pix se assemelha a transacionar com cripto, né? Principalmente quando você fala de uma Lightning Network, uma rede de pagamentos exclusiva do mercado cripto. Tem várias semelhanças aí, do pagar com QR Code e por aí vai. Muita gente fala, inclusive, que o Pix vai ajudar e facilitar a adoção de uma moeda digital do Banco Central futuramente, né? Então eu queria te perguntar como que está o projeto, né, do Real Digital. Eu escuto que a gente está no momento que a gente está partindo já para um MVP, né? As conversas estão adiantadas. Dá um panorama geral desse projeto. Eu acho que é seguro falar que o Brasil está avançado em relação a grande parte dos países no mundo e com um modelo interessante, né? O Real Digital, nesse momento especificamente, a notícia mais recente que a gente tem é que ele entrou na fase de verificação justamente da segurança da privacidade, né? Como é que as pessoas vai discutir valores, como é que vai ser essa questão de até onde ele vai ser privado, para que justamente a gente tenha o mais próximo possível da realidade de uma moeda, de um papel moeda corrente, como o real acontece hoje. Então, a gente está nesse estágio de discussão. A gente tem o Lift Challenge, né, que é o projeto do Banco Central que envolve empresas. Atualmente, a gente tem 9 projetos listados. Estou falando a gente, tá, pessoal? Mas eu não estou diretamente vinculado, estou como pesquisador mesmo, como cidadão brasileiro, eu diria, dentro desse projeto. Então, o Lift é um projeto do Banco Central junto com empresas voltado para a tokenização de ativos reais. Não necessariamente. O Lift, ele é a chamada pública do Banco Central para que empresas possam submeter o seu projeto, ou até pessoas físicas não podem no Lift, mas qualquer pessoa que tem um CNPJ pode submeter um projeto ao Lift, e isso vai ser avaliado do ponto de vista de como é que isso pode impactar dentro de um MVP. Um projeto do MVP do Lift, da primeira fase, né, tá para sair esse mês, agora de fevereiro, e aí provavelmente vai sair alguma coisa muito interessante do ponto de vista, porque a gente tem players do ecossistema DeFi, a gente tem a mercado Bitcoin lá dentro, que já trabalha com tokenização de ativos do mercado tradicional, a gente tem alguns bancos tradicionais. Eu sinto falta de mais bancos tradicionais participando, porque efetivamente é onde a gente tem a maior quantidade do alcance do varejo financeiro. Mas a gente conseguiu trazer também empresas de infraestrutura. Então, eu acredito que o Real Digital hoje, ele é um projeto, quando a gente olha mundialmente falando, tá? É o projeto mais bem discutido, digamos assim, do ponto de vista de incluir partes terceiras dentro do próprio Banco Central. Então, eu comecei dentro da minha pesquisa um pouco, como é que eu posso dizer, duvidando mesmo se isso estava acontecendo e como é que o Banco Central estava se comportando nisso, de incluir essas pessoas. E foi muito importante para mim perceber que, logicamente, tem muitas coisas a melhorar e cada pessoa pode encontrar uma coisa a melhorar ali dentro daquilo. Mas o Banco Central ele tem se esforçado bastante em conseguir trazer tanto as empresas privadas, principalmente os cidadãos, para discutir o desenvolvimento do projeto. Então, hoje, quando a gente olha do ponto de vista de descentralização, eu diria que o Real Digital ele é a única moeda que está conversando necessariamente. E quando a gente fala de um ponto de vista mais de integração com o ambiente criptonativo, o Real Digital ele é o único que se propõe desde o início a já entrar como sendo um intermediário. O próprio Fábio Araújo, que é o líder do projeto, já coloca o próprio Real Digital como uma ponte entre o sistema de pagamento atual, o sistema de pagamento instantâneo, o Pix, e o ecossistema Web3. Então, é muito importante a gente já ver o próprio Banco Central falando sobre esses termos. Feito você falou, o Roberto Campos Neto também traz esse tipo de abordagem nas apresentações que ele faz. Então, a gente já começa a perceber, sim, que o Brasil ele está olhando um pouco mais para frente, embora o lançamento seja previsto só para o ano que vem, do Real Digital, mas a gente já tem uma percepção muito mais clara de que já no início, já na largada, a gente vai ter uma integração com a rede, pelo menos uma rede da Layer 1 da Ethereum, de uma sidechain, né? Achei que a Aave é quem está dentro do Lift Challenge. Então, muito provavelmente, a gente já vai partir do início com um ecossistema DeFi integrado dentro de um projeto de um próprio Banco Central. Como isso vai ser ou como os bancos vão olhar isso mais para frente, eu estou bem curioso, mas
Dos benefícios, eu diria que a gente vai ter de cara aí uma redução muito mais direta, digamos assim, de taxas de empréstimo, porque o ecossistema DeFi é conhecido por isso, e eu diria que é muito legal perceber que a adoção do Pix pela população brasileira vai sim proporcionar o que você falou, tipo uma migração muito mais rápida. Então, quando a gente olha o que está acontecendo ao redor do mundo, o Brasil ele parte na frente por conta do Pix. A gente tem o projeto hoje, o Pix é o maior projeto com aceitação de um gateway de pagamento próprio de um país que cresceu, o Pix cresceu mais de 10 vezes desde a sua implantação. Então, hoje 70% das pessoas do Brasil fazem um Pix, tem uma chave privada do Pix para realizar transações. Então, isso para migrar para um ecossistema DeFi é muito mais simples do que um país que não teve esse tipo de experiência, sabe? Embora a gente tenha uma diferença muito grande entre as duas coisas, a gente pode discutir um pouco melhor depois. Você está falando bastante da integração com o mercado cripto, e eu quero fazer uma provocação, né? Uma pergunta com duas partes, na verdade. A primeira delas é uma provocação, né? As moedas digitais dos bancos centrais são uma ameaça para a criptoeconomia. Como que você acha que se dá essa integração com a criptoeconomia das moedas dos bancos centrais? E em relação às stablecoins, será que essas moedas vão acabar substituindo as stablecoins? Vão viver em paralelo com as stablecoins? Qual que é a sua visão? Acredito sim que a gente vai ter uma economia paralela mesmo, com empresas logicamente, a gente vai mudar as empresas de stablecoin, eu acredito que sim, principalmente conforme os bancos centrais forem entendendo essa questão de compliance. E a gente teve recentemente, né, o episódio do ST, onde tipo, era uma stablecoin e teve um problema. Então a gente tem uma grande quantidade de dinheiro hoje circulando dentro desse mercado de stablecoins, e eu acredito sim que ele vai migrar, mas eu não acredito que a gente vai ter um shift de tipo o SDT, o SDC ser proibidos de serem comercializados por conta do Banco Central do norte-americano ter emitido sua CBDC. Eu não acredito nisso, principalmente porque eu não enxergo a Binance e outras exchanges que têm uma grande centralização de negociações no par o SDT, substituindo por pares do próprio Banco Central. Eu acredito que nenhum Banco Central vai querer esse tipo de ideia, mas assim, eu estou olhando isso num estágio muito, digamos assim, embrionário da discussão, né? Vamos ver como é que isso pode ficar daqui a 10 anos, mas eu não enxergo que a gente vai ter aí, tipo, qualquer tipo de proibição ou qualquer tipo de redução, digamos, por força do Banco Central dentro do mercado cripto. Eu acredito, inclusive, que isso vai facilitar a negociação dentro das stablecoins, por conta da própria infraestrutura do mercado cripto já existente. A gente sabe que a migração de infraestrutura demora para acontecer. Então, conforme essas stablecoins de países mais fortes forem surgindo, a gente vai ter um reforço por conta da liquidez, mas eu não enxergo que a gente vai migrar, por exemplo, por um dólar específico do Banco Central norte-americano em contrapartida do USDT, o USDC ou qualquer uma outra stablecoin. Fazendo um contraponto, eu acho que talvez os Estados Unidos seja o país que esteja mais preocupado com isso, né? Porque hoje o dólar é a moeda utilizada globalmente no comércio exterior. A gente está vendo aí nas últimas semanas, né, algumas enforcement actions, né, algumas ações da SEC, a CVM americana, justamente mirando para as stablecoins que fazem negócio com a Binance, por exemplo. Então, a gente viu aí um enforcement action em cima da Paxos, né? Eles mandaram como se fosse um aviso de que a Paxos seria processada. Detalhe, a Paxos é regulada pela New York Department of Financial Services, né? Que é um órgão regulador extremamente rígido, que regula inclusive bancos no estado de Nova York. E aí a Paxos, por ter feito um bridge, por ter enviado moedas para a blockchain da Binance, a Binance Smart Chain, eles estão sofrendo aí um possível processo aí da SEC. Parece muito claramente, né, que o SEC quer manter tudo sob controle ali. Eles querem ter um controle total desses fluxos de entrada e saída para o mercado cripto, e a atividade de stablecoin especificamente se assemelha, de certa forma, aos fundos caixa, aos money market funds, né? Você está emitindo... e também a atividade bancária, talvez, né? Você está emitindo um token digital e você está
ficando com aqueles depósitos em moeda fiat e ganhando uma taxa de juros livre de risco, né, teoricamente, em cima dessas moedas fiat. Aí fica a minha pergunta, né? Será que os Estados Unidos talvez vai ser mais agressivo nessa regulação? O Brasil talvez seja um pouco diferente por ser um ambiente mais crypto-friendly, Suíça mais ainda, outras jurisdições já têm uma cabeça mais de integração do mundo cripto com o mundo tradicional. Como que você vê isso? Bem, eu vejo isso assim. Quando eu olho o desenvolvimento do mercado cripto, né, eu diria que os Estados Unidos, embora a gente tenha o dólar, o USDT, hoje o USDC, como principais stablecoins no mundo, de maneira geral, é muito um reflexo do que acontece mesmo em negociações do mercado tradicional. Então, o mercado cripto meio que só se adaptou dos termos, mas eu enxergo que o mercado cripto norte-americano, ele é muito diferente do restante, porque embora a gente olhe os Estados Unidos como uma potência tecnológica, a gente vê que a discussão do mercado cripto nos Estados Unidos não é tão diferente do que acontece nos outros lugares do mundo. E quando a gente olha principalmente um país como a China, que tem uma discussão de alto nível tipo, muito grande e espalhada não só dentro do Partido Comunista, mas em várias empresas locais, por experienciar modelos de negócios financeiros que os Estados Unidos hoje não experiencia, eu começo a perceber que os Estados Unidos ele realmente quer centralizar tudo e ele quer tomar conta de tudo pelo desconhecimento. E conforme ele for efetivamente utilizando esse sistema e percebendo isso, ele vai conseguir deixar que isso aconteça de uma maneira mais orgânica, digamos assim. Quando a gente olha o Brasil, a gente é uma potência tecnológica. E ponto. A gente está em todas as listas de tecnologia que possíveis e imagináveis. Qualquer aplicativo hoje olha para o Brasil e se imagina tomando conta desse mercado. Então, o Brasil ele é uma potência tecnológica de adoção de diversas tecnologias, principalmente dentro do mercado cripto. E quando a gente fala do mercado cripto, vamos abranger um pouco mais, não só o Brasil, América Latina, por questões de inflação, por várias questões, mas principalmente porque aqui as pessoas já têm aquela sensação de, pô, se tá ruim assim, eu posso me dar o luxo de testar com um pouco de dinheiro que eu tenho esse ambiente, e se for um pouco diferente, eu migro. Então, a gente, por não ter tanta oportunidade aqui na América Latina e por ter tantos planos econômicos diversos e tantos ciclos econômicos menores, né, do que acontece em economias mais robustas, esse fluxo acaba sendo muito mais rápido dentro do que acontece de fraude. Então, quando acontece uma fraude dentro dos Estados Unidos, acontece uma fraude do tamanho da FTX, que impacta várias contas ao redor do mundo inteiro. A gente já teve diversos casos no Brasil de pirâmide financeira, rei do Bitcoin, a gente pode passar o dia citando aqui coisas que aconteceram, mas que acontecem dentro do cenário nacional. Isso faz com que a legislação melhore, isso faz com que a Polícia Federal tenha que aprender, por exemplo, o Bitcoin. E vai liquidar isso como? Então eles aprendem isso acaba passando na jurisdição, o pessoal aprende, gera jurisprudência, enfim, a gente tem algo acontecendo dentro do Brasil há um certo tempo já. Então, eu diria que o governo norte-americano ele tem medo, porque ele desconhece mesmo o mercado, mas que isso é um medo temporário até que eles comecem a entender o tipo de compliance que vai ser aplicado para travar um pouco, minimizar o risco de acontecer novos casos da FTX. E conforme isso for avançando, a gente vai ter a gente está no momento, a gente está no momento também de discussão de o próprio papel do Banco Central norte-americano, né? Como é que ele vai ficar nesse aumento de taxa de juros, como é que o cenário macroeconômico está acontecendo e como é que ele vai se posicionar. E isso, a discussão cripto para eles é uma discussão que, embora seja grande para quem está dentro do mercado cripto, eu diria que para a economia norte-americana ela está ali de canto e ela vai vendo como é que vai acontecendo, né? Então, eu enxergo que os Estados Unidos ele pode querer centralizar muito agora para aprender e mais para frente isso vai virar corriqueiro, como é o mercado de FX do dólar no mundo de maneira geral. Interessante. E aí eu queria te perguntar da China, né? Você tocou no assunto China e você trabalha com uma empresa que é chinesa, que está vindo para a América Latina recentemente, né? Como que é a visão de cripto do chinês e como que você acha que vai se dar o mercado cripto na China? Porque
a gente vê que muito do mercado de tecnologia da China é completamente diferente do Ocidente, né? É um outro tipo de regulação, é uma outra cabeça, o Partido Comunista Chinês. Que você acha que eles estão enxergando aí para o mercado cripto? Eu imagino que descentralização seja um grande problema para eles, né? Então, aí é que tá. Eu não vejo assim, tá? Embora a gente tenha essa visão de que o Partido Comunista vai querer centralizar tudo, na China hoje, quando a gente, por exemplo, vamos falar um pouco sobre CBDC, tá? Agora, para ilustrar essa questão. O Partido Comunista Chinês hoje, ele não tem, por exemplo, um Pix. Ele criou a CBDC deles por conta de aplicativos privados, o Alipay e o UnionPay, que são de empresas privadas da China e que centralizam mais de 90% das negociações que acontecem no país. Então, eu não diria que o partido chinês ele parte da ideia de que o partido, enquanto entidade pública, vai tomar conta de todos os serviços do país. Mas, quando a gente tem aplicativos que se transacionam mais de 90% das negociações do país, eles estão ali como todo país, independentemente do modelo econômico, estaria vigilando o que é que está acontecendo. A Chainap, que ela é uma empresa chinesa e também de Singapura, o que a gente vê no desenvolvimento da infraestrutura é um fornecimento muito mais claro mesmo do ponto de vista de descentralização, inclusive levando em consideração integrações com qualquer tipo de gateway de pagamento de qualquer país. Então, vai muito mais da ideia, eles partem muito da ideia do que é que o usuário tem tentado fazer para proporcionar a experiência para o seu cliente. Quando a gente olha, por exemplo, o Brasil sendo visto pelos chineses, para eles é muito interessante verem que o próprio país tem um gateway de pagamento free, que pode ser consultado e integrado na plataforma que um banco central regulou aquilo. Então, esse tipo de visão, para eles, é um pouco distinta, porque lá não acontece desse jeito, eles teriam que integrar com o UnionPay e Alipay e ver como é que isso vai funcionar. Mas quando eles veem que o Partido Comunista está, assim, travando as negociações dentro do ambiente cripto por conta do mecanismo de controle deles lá, né, de acompanhamento deles, eles conseguem proporcionar um ambiente muito descentralizado, porque eles aprenderam que a descentralização funciona muito bem, e isso faz com que o Partido Comunista tenha medo da descentralização também, embora seja descentralizado do ponto de vista de finanças. É um pouco ambíguo essa visão, mas eles conseguem proporcionar uma flexibilidade muito grande para o usuário. Então, quando a gente vai do ponto de vista de olhar, por exemplo, Singapura, que tem uma legislação cripto extremamente burocrática, é uma legislação muito focada em compliance, é uma legislação que, independentemente do que você faz, justamente por ter tanto fundo, tem tanta movimentação financeira da Ásia centralizada ali em Singapura, eles conseguem transparecer isso para uma plataforma de cripto, tentando muito mais trazer a discussão do compliance e como é que eu posso dizer, da adequação de um compliance de super alto nível para um compliance um pouco mais brando, como um compliance aqui na América Latina, e eles começam a dialogar de um ponto de vista de discussão muito mais avançada. Então, eu diria que quando a gente leva em consideração um produto do exterior, hoje, por exemplo, não querendo fazer marketing aqui, mas falando um pouco do produto da Chainap, quando você olha o produto que é oferecido hoje para o cidadão brasileiro do ponto de vista de cripto das empresas locais, comparado com o que é oferecido pela Binance, isso tem um distanciamento muito grande, e eu não diria que isso é por conta de legislação. A Binance, embora seja uma empresa canadense, ela é uma empresa global, né? O CZ, ele tem cidadania chinesa, mas ele é canadense, e quando a gente olha para o mercado nacional, as empresas aqui elas estão, de certa maneira, acomodadas com a maneira de fazer no Brasil. E quando chega um player desse, olhando para a América Latina, Brasil, Argentina, trazendo ferramentas com compliance completamente elevado para você fornecer qualquer tipo e rastrear qualquer tipo de movimentação dentro de uma plataforma de negociação de um exchange centralizada, com plataformas de integrações com aplicações descentralizadas também, para você fornecer todas essas informações para qualquer governo no mundo, isso para mim é um ganho muito grande para o país. Porque aí você começa... Mas a Binance é muito criticada por não ter os mesmos padrões de compliance das corretoras nacionais, por exemplo.
Mas aí a gente tá olhando uma empresa específica, é o que eu tô falando, tipo, mas embora a Binance ela seja muito criticada por questões de compliance, pelo menos já foi, hoje em dia eu acho que ela tá dialogando mais. Sim. Os serviços ofertados pela Binance a nível global é algo surreal. E você olha, tipo, legislações específicas dentro do Brasil, e eu não tô querendo dizer que a Binance... Vamos excluir o que a Binance não pode oferecer, tá? Levando em consideração só o mercado spot, a gente tem uma diferença muito grande de liquidez, a gente tem uma diferença muito grande de produtos mesmo, de proteção, de giro, liquidez, tokens e o que quer que seja, porque o próprio mercado nacional não olha isso como, como é que eu posso dizer, como sendo um atrativo para ofertar ao seu cliente aqui no Brasil. Então, eu não diria que o Banco Central, daqui no Brasil, ele é lento, mas as empresas tornam esse debate lento. E aí, quando chega uma Binance da vida, uma ChainUp, que consegue fornecer aplicações em alto nível, o mercado nacional, ele tenta, de certa maneira, minimizar o impacto dessas empresas e, às vezes, eu diria que até de uma maneira bem xenófoba, trazer esse tipo de discussão como sendo, tipo, essas empresas de fora não sabem o que estão fazendo aqui dentro, e isso criando uma caixinha para o usuário brasileiro, como se ele não pudesse utilizar de produtos que poderiam estar acontecendo aqui no Brasil, porque empresários do mercado cripto brasileiro não conseguiram oferecer esse tipo de produto para as empresas. Embora... Não conseguiram ou não tinha legislação para isso? Eu não diria que, por exemplo, não teria legislação, mas o discurso e a maneira como o mercado cripto se comporta e o diálogo e a abertura que eu enxergo hoje as empresas cripto tendo com o Banco Central, isso poderia ser resolvido de uma maneira muito mais ágil e de uma maneira muito mais benéfica para o cliente brasileiro, de um ponto de vista de oferta mesmo. Mas aí a gente tem limitações. Não estou querendo dizer aqui também que é todo mundo tipo ruim e quis limitar. A gente tem problemas de desenvolvimento, a gente tem problemas de infraestrutura gigantesco mesmo dentro da parte de tecnologia. Isso é algo que vai evoluindo. Mas quando a gente olha de um ponto de vista de países que já têm a descentralização um pouco mais, como é que eu posso dizer, como core de acontecer, embora a gente não estou querendo refletir sobre modelo político, tá? Estou refletindo efetivamente mesmo sobre como acontece o modelo de finanças. E, por exemplo, hoje você consegue pegar empréstimo na China muito mais fácil do que você pega no Brasil pelo Alipay e pelo UnionPay. Então... E cripto é proibido na China ou não? E eu vou te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta, né? A informação oficial é que mineração é proibida na China, mas a gente vê aí alguns estudos que tem poder computacional sendo usado para mineração na China, né? Negociação de criptoativos, também a informação oficial é que é proibido, mas a gente vê um monte de influenciador chinês aí nas redes sociais, a gente está vendo aí no começo do ano, de forma bem semelhante ao que foi no último ciclo, o fundo do mercado e o começo da nova trajetória de alta do Bitcoin, do mercado cripto, está vindo através de fluxo asiático, né? E você vê isso através das stablecoins. E aí, obviamente, não está limitado à China. Singapura, você falou muito bem, é um hub, a Coreia do Sul é outro, uma série de países que tem também um fluxo forte cripto, mas a gente fica se perguntando aqui do Brasil, que a gente que não tem muito contato com o que está acontecendo na China, se de fato está proibido, se é uma vista grossa, enfim, o que está acontecendo? Eu não consigo te dizer de maneira muito ampla, tá? Eu não tenho essa percepção. Eu sei sim que, pelo menos meus amigos da empresa lá, eles têm cripto, a gente utiliza cripto entre a gente minera enquanto empresa. A gente é o maior minerador de Bitcoin e de Filecoin em Hong Kong. A gente é um dos principais mineradores mundiais de Filecoin no globo. Isso acontecendo grande parte do poder computacional na China. Eu diria que não é algo que o governo incentiva o uso. Eu não diria que é algo que ele possibilita que empresas possam fazer publicidade e tentar atrair o máximo de pessoas possíveis, mas ele também não impossibilita que você compre. Eu lembro que da última notícia que eu li, você não podia fazer trade, você não podia ter acesso a mercados derivativos, mas você já podia ter exposição ao mercado spot dentro da China. Logicamente, a gente sabe, acontece no Brasil, acontece na China, nos Estados Unidos, o que quer que seja, produtos que não são permitidos pelos bancos centrais ou pelos governos, são ofertados dentro do mercado cripto
e isso é algo que o mercado cripto mostrou que vai acontecer sempre. Não adianta um governo dizer o que pode e o que não pode, se o usuário é um usuário expert. Então, se o usuário chinês ele tem um conhecimento de descentralização e de blockchain a nível, digamos assim, avançado, ele vai usar cripto para o que bem entender. Dependendo de como ele fizer, o partido vai saber, e dependendo da região que ele estiver, ele vai sofrer as penalidades que até um brasileiro poderia sofrer se fizer uma negociação e não fizer a IN 1888. Então, eu diria que é um paralelo muito parecido com o que acontece em economias ocidentais, mas de um ponto de vista, como é que eu posso dizer, de uma abrangência maior pelo tamanho econômico e, feito você falou, de representatividade dentro do mercado cripto que a China teve no passado e que tem e que continua tendo mesmo com todas as proibições de mineração, de já ter visto, tipo, nenhum chinês podia ter saldo de cripto e depois isso deixou de ser obrigatório, hoje em dia você pode. Então, ainda que a China proíba, ela mesma percebeu que ela não consegue. Então, o quanto isso é liberado eu também não consigo dizer, nunca fui passar um tempo lá, gostaria, inclusive, mas é muito interessante perceber que quando a gente olha entre China e Estados Unidos, eu diria que a China é muito mais crypto-friendly do que o governo norte-americano. Então, hoje eu consigo ter esse tipo de percepção, vendo principalmente as movimentações que acontecem em Singapura. Tipo, principais fundos de cripto, Singapura. Principais traders de alto volume, China, Singapura. A gente pega Emirados Árabes, alguma coisa ali, mas quando a gente olha volume grande mesmo, passa por esses dois países e é isso. Não tem como esses dois países não saberem o que está acontecendo. Tipo, a gente olha artigos chineses dentro do mestrado mesmo, tive que ler uma quantidade gigantesca de artigos gerados pelo próprio Partido Comunista, dentro da divisão econômica deles, falando de um alto nível de cripto que você olha assim, o governo norte-americano não produziu ainda nada naquele sentido. Então os caras estudam, os caras estão muito engajados. Eles sabem o que eles estão deixando passar e o que eles estão, de certa maneira, querendo bloquear ali de um impacto financeiro. Mas eu não enxergo que eles não sabem que eles são a potência cripto que eles são. Muito, muito bom. Você está falando aí de alguns temas relacionados à infraestrutura, né? Um dos nossos grandes cases aqui no TC são os tokens e projetos que envolvem infraestrutura para o mercado cripto, porque ainda tem muita coisa a ser construída, seja em questão de interoperabilidade, seja em questão de finanças descentralizadas, tem muita coisa a ser feita em infraestrutura, né? Tem um case que a gente gosta bastante aqui, que é o case da Pocket Network, que faz RPC descentralizado. Enfim, tem muita coisa, só que a gente vê que é um dos setores que não performam tão bem no mercado cripto, principalmente no de tokens líquidos, né? Quando você fala de VCs é outra história, né? As empresas são muito mais bem avaliadas em mercados privados, mas nos tokens negociados em exchanges, esse setor não é um setor que é tão olhado, ou pelo menos que os tokens performam tão bem quanto, por exemplo, as plataformas, como, por exemplo, os DApps, ou os projetos de game metaverso. Como que você enxerga isso? E eu queria saber se você compartilha dessa mesma visão, né? Tem muita coisa de infraestrutura, e principalmente middleware mesmo, a ser desenvolvida, que o usuário final nem vai saber que existe lá, né? Você pergunta para alguém como funcionam os protocolos da internet de e-mail, poucas pessoas sabem explicar. Da mesma forma, eu acho que lá na frente, quando o cripto tiver uma adoção em massa, poucas pessoas vão saber explicar como funciona de fato uma blockchain, como funcionam as bridges, enfim. Que você acha dessa visão aí? Eu concordo contigo, tá? Eu não vejo, por exemplo, a gente tá falando um pouco antes de que tá sendo a primeira vez onde eu tenho conseguido acompanhar por dentro o desenvolvimento do mercado de infraestrutura, acompanhando a alta de preço, né? Como é que vi que essa procura, como é que o mercado sinaliza que está buscando mais infraestrutura, e o que eu tenho conseguido perceber é justamente isso que você falou. Tem havido uma procura maior, principalmente aqui na América Latina, sim, mas até as pessoas que estão procurando
infraestrutura não sabem bem o que estão procurando. Então a gente tem uma limitação bem grande mesmo, principalmente de pessoas que já estão dentro do mercado cripto. Feito você falou, pessoas que estão entrando no mercado, elas não querem saber se tu está usando o Ethereum, Solana, ou qual é o protocolo que a moeda dela está funcionando. Ela quer saber que ela vai conseguir sair do ponto zero, comprar o token e, sei lá, jogar o jogo, entrar no metaverso, fazer a publicidade, receber o fan token, usar o aplicativo, fazer o empréstimo. Ela não quer saber necessariamente o que é que está acontecendo por trás ali, porque muitas vezes é um cara que é um médico, é um engenheiro, ele tem outras preocupações que mais entender de tecnologia ao nível que a gente se dá o luxo por ser pago para isso. Então, as pessoas, por exemplo, que estão desenvolvendo alguns projetos e que têm já um fluxo financeiro interessante, digamos assim, aqui no Brasil, não conseguem entender muito bem o que é que elas precisam para evoluir do ponto de vista de oferta com infraestrutura, né? O que é que uma infraestrutura melhor poderia proporcionar? Por exemplo, eu tive um caso recente onde uma pessoa da Argentina mostrou uma tela de OTC simples, que a gente aqui no Brasil é muito comum, a moeda que eu quero comprar, a Fiat que eu vou usar, a proporção que eu vou ter, comprar e isso. Uma tela muito simples de site. E as pessoas, quando eu fui... essa pessoa estava procurando uma solução de liquidez para integrar com essa plataforma, e a gente na Chainap também tem um produto de liquidez de token. E aí quando eu fui mostrar para os chineses a plataforma, que é uma plataforma comum de um OTC, os caras simplesmente não entendiam o que era aquilo e como é que as pessoas tinham acesso àquele produto e como é que aquilo era algo, digamos assim, comum do ponto de vista de tecnologia, sabe? Então, a gente começa a perceber esse distanciamento mesmo de uma estrutura que tem uma infraestrutura tecnológica, não só cripto, mas de tecnologia de dia a dia mesmo, mais avançada, e as pessoas já deixaram algum tipo de tecnologia para trás, visões, essa questão de UX e UI, que hoje a gente vê muito falando em startup, basicamente nesses países mais desenvolvidos, isso já é comum, a conversa de faculdade e esse tipo de coisa, né? Isso é um pouco recente aqui no Brasil. Vem muito mais startup falando ou empresas que já têm um capital maior e conseguem ter esse tipo de departamento mais focado. Então, quando a gente olha para esse tipo de infraestrutura, a própria integração, a geração de tokens novos, as empresas que podem gerar NFT, como é que elas vão listar isso? Elas vão usar o OpenSea ou é melhor elas terem uma plataforma delas? Vai ser centralizado ou vai ser descentralizado? São discussões que estão muito embrionárias aqui no Brasil e que vocês no TC conseguem até perceber isso porque vocês trabalham disso ajudando as empresas. Então, era uma discussão que a gente tinha, por exemplo, dentro do próprio MB, quando eu trabalhava por lá, discussões do ponto de vista de qual vai ser a melhor rede a utilizar, como é que a gente vai fazer essa integração, o custo da taxa da transferência. Então, até para empresas que são nativas do ambiente cripto, discutir a infraestrutura é difícil, imagina para quem está de fora perceber esse tipo de coisa. Eu diria que isso é algo que tem que ser visto com o desenvolvimento mesmo a longo prazo, sabe? E é importante perceber mesmo as diferenças e os gaps que os mercados têm. Para mim é um pouco recente dizer como é que o mercado de infraestrutura acompanha o desenvolvimento de tokens líquidos, mas com alcance menor, digamos assim, principalmente por integrações. E a gente vê muito, dependendo de regiões, a utilização de uma rede específica que só é famosa naquela região muito específica e tem uma liquidez muito particular, né, digamos assim. Tem um detalhe importante, né, que nem todos os projetos de infraestrutura requerem um token, né? A gente tem alguns poucos aí listados, mas muito mais projetos que não tem token e não vão nunca ter token, porque não faz sentido ter o token, né? Tem algumas atividades que são atividades inerentes a empresas mesmo, não a organizações descentralizadas, né? Isso às vezes as pessoas não entendem tão bem. Por exemplo, a gente tem a questão do próprio compliance, em discussão de compliance mesmo do ponto de vista de infraestrutura, né? Por exemplo, a gente, lá na Chainap, a gente tem mais de um modelo de infraestrutura que você pode negociar. Você tem onde a custódia e toda a parte de liquidez é gerida pela Chainap, onde você faz um pagamento anual e você gerencia a custódia e você gerencia aquilo, e a outra onde você compra o código-fonte. E você faz toda a parte de alteração, você faz toda a parte de manutenção, o que quer que seja.
Mas aí quando a gente chega e apresenta esse tipo de coisa, as pessoas não estão preparadas para discutir compliance. E aí você tem que, de certa maneira, entender e ir explicando, fazendo o meio campo ali, justamente para que as pessoas entendam que esse tipo de descoberta, que não envolve token, não envolve necessariamente, como é que eu posso dizer, uma infraestrutura física, né, tipo que você vai ver acontecer ali, é necessária para o desenvolvimento do cenário nacional ali. E eu estou falando nacional, seja Brasil, Argentina, China, Coreia do Sul e Estados Unidos. A discussão e o conhecimento de como é que funciona e como você vai articular para que aquilo, que a sua exchange ou a sua empresa cripto funcione dentro do ambiente que ela está inserida, é muito mais importante do que necessariamente quais são os tokens que você está listando para ser negociado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem recentemente a legislação do Banco Central que colocou as exchanges para... O saldo da wallet ela tem que ser individual. Antes você podia botar tudo num bolo só e dizer eu tenho X milhões de reais aqui centralizados e não interessar cliente por cliente. Agora não pode mais. Então, hoje, quando você mostra esse tipo, até para exchanges que já são formadas aqui no Brasil, eu sei que algumas exchanges no Brasil não têm esse tipo de informação para o Banco Central. E eles estão no risco mesmo de, tipo, se chegar e você perguntar, eles, de certa maneira, poderem não conseguirem informar isso de uma maneira muito rápida. Então, você acompanhar isso acontecendo, acompanhar que o próprio Banco Central também compreende que isso não muda da noite para o dia, que é muito mais fácil você cobrar isso de quem está de fora do que quem está de dentro, e aos poucos você ir pelo volume ser menor aqui dentro, e acompanhando e vendo como é que os projetos estão avançando do que cobrar da noite para o dia. Então, eu diria que é muito importante mesmo as pessoas perceberem que o mercado cripto ele não acontece só com token, né? A tokenização ela é um processo que envolve diversas e diversas áreas que às vezes tem conhecimentos que são mais, não diria subjetivos, mas que não são tácitos do ponto de vista de negociação. Muito bom. E Humberto, a gente está chegando no final do nosso papo. Eu sei que você tem uma bagagem muito boa aí de análise de mercado. Eu queria entender como que está a sua visão aí para o mercado, para onde a gente vai, sem dar nenhum tipo de recomendação de investimento, mas tentar entender em que momento do ciclo a gente está. Como vai se dar esse momento pós-FTX? Se vai demorar para o mercado se recuperar ou se já vai entrar num próximo ciclo de acordo com o próprio halving do Bitcoin, que é uma visão do público nativo de cripto, né? O que você acha que vai ser esse ano de 2023 para o mercado cripto e para o Bitcoin? Eu consigo ver muito isso, sabe? Quando eu estava na atividade de trader mesmo, a gente... Chegou no fundo a correção que a gente teve desde o topo, né? Todo mundo já vinha falando. Esse é um momento onde o mercado se utiliza de melhoramento de infraestrutura, de discussão de legislação. A gente está nesse momento especificamente. Só que a gente já está num momento muito melhor do que todos os outros ciclos. A gente está no patamar de preço onde hoje os mineradores conseguem ter lucro na atividade. A gente está num patamar de preço onde as movimentações com stablecoin e envolvendo a liquidez de negociações em fiat continuam se mantendo ali em patamares de tipo 6 meses para trás, está tudo na média, não teve oscilações muito grandes, exceto oscilações de preço. A gente consegue ter uma Light Network que continua crescendo ascendentemente, a gente consegue ter o próprio desenvolvimento da rede Ethereum e das sidechains acontecendo de uma maneira muito regular e sem nenhum tipo de problemas. O movimento que aconteceu na FTX, embora tenha impactado o mundo inteiro, ele foi um momento muito isolado e o mercado reconheceu isso com a virada de ano de uma alta que a gente acabou de ter. Então, o recado que eu consigo perceber que o mercado cripto deixou para esse ano de 2023 é que é um mercado que ele já voltou. Ele não está refletindo isso diretamente no preço, ele já voltou para patamares muito superiores, até um pouco antes mesmo do crash da FTX. A gente já tem correções que acontecem hoje, mas que não são tão, como é que eu posso dizer, amedrontadoras como já foram desde o final do ano, logo mais próximo ali do que estava acontecendo na FTX. E para mim as expectativas elas continuam muito boas. Não sei se a gente, feito você falou, não é uma recomendação de investimento, não sei quanto isso vai estar valendo no final do ano. Mas eu não acredito que a gente vai ter uma redução de atividade de rede, a gente não vai ter uma redução de atividade de mineração, a gente não vai ter uma redução de
como é que eu posso dizer, de negociação nos principais projetos, a gente voltou para cima de $1 trilhão. Então, Esse é o primeiro ciclo na história de cripto que a gente está no bear market e as pessoas não estão falando que esse mercado vai acabar, pois né? é, tipo, é a primeira vez que a gente consegue ver o mercado que sofreu o que sofreu. Não adianta dizer, o investidor cripto que continua com sua cripto na carteira, depois do que aconteceu na FTX e toda a queda desde o último topo, esse cara, ele sabe que o ciclo está diferente. E a gente começa a perceber justamente que não ter tido a migração, por exemplo, de saldo de exchange já é algo muito importante. Quando eu estava... Uma das últimas análises que eu fiz dentro do mercado Bitcoin foi justamente perceber, e eu confirmei isso um dia desse de novo, que o saldo fiat dos ativos que foram liquidados desde o último topo continuam presos dentro da mesma exchange. Então isso é muito importante para o mercado, porque o cara já comprou cripto, ele percebeu que ok, perdeu dinheiro porque fez aquilo lá, fez a venda dele, mas ele não sacou o dinheiro. Então ele está apto a comprar de novo e ele não está desacreditado ao ponto de sacar e desfazer a conta. Então é a primeira vez que o mercado consegue experienciar esse tipo de movimento, sabe? Então eu diria que sim, a gente está no mercado que está se preparando para entender o avanço da legislação, as principais economias discutindo isso de uma maneira muito mais séria, de uma maneira muito mais de dentro, né? A gente tem CBDCs sendo discutidas em países muito importantes. Então o mercado ele não está tão preocupado com o preço nesse momento, ele está preocupado em não perder a média. E eu diria que isso é muito importante para quem está no bear market, de certa maneira prolongado. É muito melhor continuar ali na média do que ficar fazendo picos ascendentes e tipo, tendo perdas e matérias que a gente sabe, midiáticas aí, que só refletem quando o mercado cai. Ninguém fala quando o mercado sobe. Então, eu diria que a gente tem um panorama muito bom para o investidor cripto nesse ano, sim. Muito bom, Humberto. Eu queria te agradecer aí pelo papo, ótimos insights aí, uma excelente visão de mercado e portas abertas sempre aí para você aqui dentro. Obrigado, tá? Eu que agradeço, Bogo. É muito legal poder, tipo, ter esse espaço aberto aqui, não só para mim, mas tipo, ver que vocês conseguem discutir cripto em alto nível. Não sei se a periodicidade do programa de vocês como é que tá agora, semanalmente, porque vocês conseguem aproximar isso do investidor, não só do investidor cripto, mas do cara que está ali tentando, de certa maneira, se aproximar desse mercado, entender, sem ficar naquilo de compra isso, compra aquilo e, sabe, essas coisas. É muito importante a gente ver que o mercado ele tem se desenvolvido numa coisa muito mais... vai com calma, observa e entra, porque quando você entrar, você não sai mais. Então, acho que é muito importante espaços como o TC tem feito e eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo com vocês. Obrigado. Obrigado a todos pela audiência e a gente se vê no próximo Cripto Piratas. Valeu.